Eu sempre tenho ouvido queixas dos meus colegas com relação à anuidade do conselho. Por que é que a gente paga a anuidade do conselho? É claro que a maioria desses que se queixam não conhecem bem o conselho. No entanto, a anuidade do conselho é um imposto, então tem que ser pago. E ninguém gosta de pagar imposto. Eu também tenho que pagar o conselho e no começo do ano, como a gente tem muitas taxas para pagar, geralmente a gente fica achando desnecessário se pagar o conselho. Mas por que é importante pagar o conselho, no meu entender? A principal importância é que o conselho assegura ao médico o exercício da profissão. Ele registra você como médico. Então, se não existisse esse registro, qualquer pessoa podia chegar aqui dizendo que era médico e começar a atender. Não haveria o registro, não haveria como confirmar se a universidade que ele fez é uma universidade reconhecida pelo MEC, se ele é um médico brasileiro. Então, esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto seria esse. O outro ponto é a segurança que você tem, que o médico tem, de ter o conselho, assim, como que se o protegesse. Se o médico está numa situação de trabalho muito ruim, a quem é que ele recorre? É o conselho. O conselho é que vai lá e vai dizer para o gestor, ou melhora esse hospital, ou nós vamos interditar eticamente, e geralmente com a procuradoria. Então, vai ter que melhorar. Como a gente já viu no caso das propagandas, quando o médico se sente que está sendo prejudicado por uma propaganda de outro colega, que é uma propaganda do ponto de vista de concorrência desleal, a quem é que ele recorre? É o conselho. O conselho vai lá e diz, doutor, tira essa propaganda. E ele no outro dia vai ter que tirar. Se não existisse o conselho, essas propagandas, o médico poderia entrar na justiça, gastaria aí umas 10 anuidades de advogado e uns 10 anos depois essa propaganda talvez saísse. Então, essa proteção do conselho é muito importante para o médico. E a nossa anuidade não é uma anuidade exagerada. Ela equivale mais ou menos a uma consulta de convênio mensal. E não aumenta exageradamente. Há mais de 20 anos que ela vem, pelo menos uns 15 eu garanto, sendo apenas reajustada pela inflação. É tanto que, se você verificar a anuidade de 2016, portanto, 2 anos atrás, era 650. E a desse ano foi 689 se você pagar com o desconto. Então, era R$30 a mais em 2 anos. Não é uma anuidade tão exagerada em termos até de reajuste. Eu, como tesoureiro do conselho, vejo que de todos os gastos que o médico tem com medicina, o mais bem gasto é com a anuidade do conselho. O pagamento da anuidade ao conselho é muito importante. Isso porque, como é um imposto, poderia ser pago diretamente ao governo. Mas o conselho ficaria dependendo da vontade do governo de verbas que viriam para o seu funcionamento. Perderia muito da sua autonomia quando ele entra em conflito com o próprio governo. Então, o caso, por exemplo, do caso dos Mais Médicos, o conselho foi contra a maneira como foi criado os Mais Médicos. É claro que nós não somos contra o projeto Mais Médico, ou seja, ter médicos nos interiores. Mas da maneira como foi imposto, o conselho achou que não seria bom, porque não tinha como você fiscalizar aqueles médicos. E o conselho recusou-se a inscrição dos Mais Médicos que não fizessem o exame para a revalidação do seu diploma. Isso criou um problema porque a gente viu como é que o governo age quando entra em conflito com o conselho. Imediatamente o próprio governo, o Ministério inventou um registro próprio para que o conselho não precisasse fiscalizar esses médicos. Então, é importante que o próprio médico financie o conselho, para que o conselho tenha autonomia e toda vez que ele discordar de algum planejamento público, poder
ter uma voz ativa sem ficar dependente de verbas governamentais.